Você e sua equipe têm trabalho para entregar. Boa noite. Boa noite, Fábio. Tudo bom? Doutor Antônio, Alessandra. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor. Boa noite para todos. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Como estamos, doutor Antônio? Como estamos, Alessandra? A Alessandra estava fora da cidade, no último café. Ah, é? Mas está de parabéns, já estamos no 5º, né? Já é uma vitória. Maravilha. A Júlia chegou, a Maria Cláudia, Zé, Sônia. O pessoal está chegando. A gente está com 4 minutinhos aí para as 19h30, né? Vamos aguardar. Não, tem problema. Gostei do jazz no começo, né? Ficou muito bom. Foi bom, né, doutor Antônio? Para quebrar um pouco, né? Essas horas virtuais, a gente precisa bom. um pouquinho de música. É. Fica Sim. aí a sugestão para o senhor trazer também uma sugestão, Alessandra, ou quem quiser aqui que já chegou também, quiser dar uma sugestão para os próximos, a gente acolhe aí, né? Uhum. Sim. Foi muito bom, boa ideia. Olha, Saulo, boa noite, Saulo. Oi, boa noite. Cheguei. Oh, que bom, boa noite, bem-vindo. Júlia aí, Obrigado. marcando presença também, já chegou. É bom que a gente vê as pessoas aqui, né, doutor Antônio, visualmente falando. É. Isso é bom, muito bom. Bem, boa noite para quem está chegando. Quem quiser também falar algo, for chegando, a gente está esperando aí das 19h30 para começar. Boa noite a todos. Boa noite, Sônia.
Eu estou aqui em Ribeirão Preto, um calor danado. Muito feliz de estar com vocês, viu? Obrigada, doutor Antônio. Tenho acompanhado. Obrigado. Estou adorando. E não vou mentir, não. Do Suicídio já assisti 3 vezes. Adorei. Obrigada. De nada. Obrigada a você. Aqui está um frio, olha aqui o agasalho. Aqui estamos com frio. Nossa, aqui está bem quente no Recife. Está bem quente. Uhum. Doutor Antônio, só aí na sua casa, que aqui eu tô suando, viu? Porque aqui é Vale do... Tá suando. É Vale do Ipê. Vale do Ipê, o final, né? Do Vale do Ipê. Então é mais gelado. Perto da cachoeira. Aquela casa com arquitetura antroposófica, né? Exatamente, chalé suíço. Chalé suíço. Exato. Aqui é mais gelado, mais frio. Eu estou morando aqui na Rua Sampaio, aqui está mais quente. O centro é quente mesmo. Aqui já é mais frio. Lá em cima também está um pouquinho mais frio, mas hoje começou a esquentar. Até ontem estava mais friozinho. Agora eu acabei de chegar da rua aqui, dei uma pulinha até ali no hospital. Aqui voltei e já está com a lua já está brilhando, bonito. Que lindo. Então o calor de Recife já está chegando aqui, de Ribeirão Preto também. Muito bom, muito bom. A Alessandra está comigo hoje e vai ficar conosco aí cuidando do chat, né, Alessandra? Como é que está a temperatura aí onde você está, Alessandra? Seu microfone está fechado, Ale. Ai, desculpa, Fábio, não vi. Eu perguntei como é que está a temperatura aí onde você está. Nossa, Atibaia tá frio. Tá friozinho, Atibaia. Olha, que bom, né? Bom, porque a gente vai sentindo a temperatura de todos os lugares, né, doutor Antônio? Essa mistura. Os sotaques, Sim. Né? O meu, com certeza, é o mais carregado de todos. Muito bom. Bem, estamos aqui às 19h31 no meu relógio. Confere aí, Alessandra, doutor Antônio. É mais ou menos o horário de vocês também? Tá. Então tá. Acho que a gente já pode fazer as nossas introduções, né? Então, desejar novamente boa noite para quem está chegando. Estamos aqui na 5ª edição, né, Ale e doutor Antônio Marques, no Café Antroposófico, iniciativa que partiu dos grupos de antroposofia, liderado pelo doutor Antônio Marques. Eu sempre estou trazendo essa informação para aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez, né? Já temos aqui nossos colegas que estão nos acompanhando, pessoas que estão aí super fiéis desde o primeiro, né? Na verdade, participando. Charlotte acabou de entrar ali embaixo, eu vi. Enfim, então sejam todos bem-vindos, né? E a proposta do café, na verdade, surge dos grupos de antroposofia liderados pelo Dr. Antônio Marques como algo que ele nos doa, né? Do seu tempo, do seu saber, do seu conhecimento. Né? Bem-vinda, Charlotte. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, com a sua gentileza de nos dar o seu tempo, né, o seu conhecimento. Então, o café surge dessa proposta, né, a partir dessas perguntas e de todas as inquietações que o grupo traz para ele. Então, estamos aqui virtualmente, né, nesse momento aqui que nasceu. Doutor Antônio Marques, eu vou fazer uma breve apresentação dele, né, para quem não conhece, a maioria já conhece, mas eu vou colocar aqui. É médico antroposófico, é formado pela Faculdade de Medicina da UFJF em 79, tem uma formação médica antroposófica em São Paulo, Suíça e Alemanha, coordenador do curso de extensão em Medicina Antroposófica, EAD, da Faculdade de Medicina Suprema, que por sinal, né, doutor Antônio, eu acho que está iniciando uma nova turma, se o senhor depois quiser também passar essas informações, né, e acho que é aberto ao público. Muito bom. A todo o público, né, depois o senhor poderia nos falar, né? Atualmente está diretor clínico, né, da Clínica Médica Antroposófica Vivenda Santa Ana, né, em Juiz de Fora. Enfim,
Ele vai nos abrilhantar hoje com um tema, né? Um tema bem importante, por sinal, eu estou bem curiosa, né? Como desenvolver o caminho pensamental ascendente, né? E com essa pergunta, eu tomei a liberdade, doutor Antônio, de trazer hoje um verso um pouco mais longo, mas lembrando que estamos aí chegando na época de Micael, né? No dia 29 a gente começa a celebrar. Então, trouxe um verso mais longo para a gente iniciar, talvez, já aí trazendo isso, né? Esse momento. Então, vou convidar todos e todas, né, que eles se sentirem à vontade de talvez fecharem os olhos, fazendo uma inspiração mais profunda, ou simplesmente escutarem e estarem confortáveis, né? O verso é bastante conhecido, é Forjando a Armadura, né, numa tradução através da Uta Kelly. Vamos lá. Nego-me a me submeter ao medo, que me tira a alegria de minha liberdade, que não me deixa arriscar nada, que me toma pequeno e mesquinho, que me amarra, que não me deixa ser direto e franco, que me persegue, que ocupa negativamente minha imaginação, que sempre pinta visões sombrias. No entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo. Eu quero viver e não quero encerrar-me. Não quero ser amigável por ter medo de ser sincero. Quero pisar firme porque estou seguro e não para encobrir meu medo. E quando me calo, quero fazê-lo por amor e não por temer as consequências das minhas palavras. Não quero acreditar em algo só pelo medo de não acreditar. Não quero filosofar por medo que algo possa atingir-me de perto. Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável. Não quero impor algo aos outros pelo medo de que me possam impor algo a mim. Por medo de errar, não querer tornar-me inativo. Não quero fugir de volta para o velho, o inaceitável, por medo de não me sentir seguro no novo. Não quero fazer-me de importante, porque tenho medo de que, senão, poderei ser ignorado. Por convicção e amor, quero fazer o que faço e deixar de fazer o que deixo de fazer. Do medo quero arrancar o domínio e dá-lo ao amor. E quero crer no reino que existe em mim. Rudolf Steiner. Boa noite, doutor Antônio. A palavra é sua. E vamos acolhendo esse verso tão importante nessa época de Micael, para ouvir suas palavras aí com toda a abertura dos nossos sentidos, né? Então, vamos lá. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? É muito satisfatório, né, reunir aqui nesse sistema Zoom que a Fábia trouxe para nossos grupos, né? É uma maneira da gente congregar conhecimento e dar um plus, né? Não ficar só escrevendo, né? Porque a escrita também nos ajuda muito, mas a verbalização e o contato direto, apesar de ser virtual, nos enriquece muito. O tema desse quinto café, que é justamente isso, como fazer o caminho ascendente pensamental. Antes de tudo, a gente tem que imaginar que nosso caminho é descendente. Sim, nosso caminho evolutivo, nós somos assim uma mistura do bem e do mal. Por que nós somos criados? Nós somos criados para justamente desenvolver a liberdade. Porque as hierarquias, elas caminham para trás. Elas caminham para o passado. Nós somos uma hierarquia que caminhamos para o futuro. Então, isso que é algo fantástico, inovador. Todas as hierarquias caminham para o passado. Todas as hierarquias vivem na memória do passado. Nós caminhamos para frente. Então, essa que é a diferença. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós somos misturados entre o bem e o mal. E graças a isso que a gente desenvolveu a liberdade. Porque nenhuma hierarquia tem liberdade. Nenhuma hierarquia é livre. Nós somos livres. E justamente essa liberdade começa no pensar. Né? No pensar. Mas esse pensar para dentro de mim. Assim, que a gente desenvolve. Então, essa primeira característica tem a ver com o pecado que a gente recebeu. Nós éramos virginais, nós somos criados virginais, como Adão e Eva, vamos falar assim, e daquele paraíso entrou a serpente. E a serpente induziu os dois a comerem um fruto do conhecimento. Se vocês comerem aquele fruto, vocês ficarão sábios. Eles comeram do fruto e despertaram, abriram os olhos para o mundo. Você está nu. Eles estavam ali nus há
quanto tempo? Então, eles abriram os olhos e foram amadurecidos pelo despertar para olhar o mundo. Então, quem despertou é a alma da gente. A nossa alma foi tocada pelo mal. Então, graças ao mal, que a gente começa a evoluir. Evoluir como? Ganhar liberdade. Essa liberdade, nós estamos maduros para sairmos desse local paradisíaco para a terra, para a realidade terrena. E aí nós teremos que amassar o pão com o suor do nosso rosto. Então, essa que na Bíblia está escrito nesse sentido. Então, isso trouxe o ego, desenvolvimento do pensar, que é chamado ego. Porque até então nós estávamos vivendo no id, no lado inconsciente. Porque antes disso, na fase anterior, nós vivíamos como meio animalescos, meio seres animais. Então nós chegamos a essa fase terrena e nós recebemos um eu. Esse eu ainda é muito primitivo, então ele foi tocado. E a primeira instância pensamental foi o caminho indutivo. Então nós somos tocados pelo mal. Então, o que Adão e Eva conseguem fazer? Eles conseguem nomear as coisas. Isso é uma cadeira, isso é uma mesa, isso é um relógio, isso é um livro. Então, isso chama-se indução, chama-se evidência. Eu estou vendo um objeto, eu sei nomeá-lo. Então, chama-se indutivo. Então, a primeira manifestação pensamental é indutiva. Então, o que tem a ciência chamada baseada em evidência, o que a ciência hoje tem como evidência é basicamente um pensamento de Adão e Eva. Então, o que ela cresceu? Não cresceu nada. Ela só aprofundou mais e mais nas coisas. Por isso que o nosso pensamento, nós nascemos com esse pensamento indutivo e fomos aprofundando na matéria, na materialidade, na tecnologia. Mas não deixa de ser indutivo. Esse pensamento indutivo tem sua importância, não resta dúvida, mas só nos caminha para baixo, para o lado terreno. Então, o que tem esse caminho? É um caminho que a gente foi desenvolvendo e foi chegando cada vez mais na materialidade. A quem interessa esse tipo de pensamento? Ao mundo atual. Mas se formos ver de outro aspecto, quem interessa mais, a gente falando no lado antroposófico, é o Ahriman que interessa esse tipo de pensamento. Porque nós não crescemos, nós só caímos. E ele manipula, porque ele sabe desse pensamento. Então, quanto mais a gente fica no indutivismo, na ciência, na tecnologia, nós caímos para os braços de Ahriman. Então, isso que é o grande ruim nesse sentido, porque nós somos seduzidos pela tecnologia. Nós caímos no abismo com esse pensamento tecnai, como Platão fala, técnico. Então, esse pensamento é importante, não resta dúvida, e foi sendo desenvolvido cada vez mais. Se for pegar a história, a gente vai cada vez mais levando esse pensamento para o materialismo. Basta dizer que em Gund Shapur, que foi em 666 esse ano, cada vez o tecnicismo foi sendo mais avassalador, mais para dentro da matéria. Porque o lado espiritual não importava, importa o pensamento técnico. E quem foi o califa mais importante dessa época foi Harun al-Rashid. Ele nasceu em 700 e pouco. Ele nasceu na Pérsia, depois foi para Bagdá. Mas o Stein fala que esse senhor aí, esse califa, foi o mentor das traduções deturpadas de Aristóteles. Porque Aristóteles, que é o próprio Steiner, né, ele foi traduzido para o Islã, primeiramente, através dessa universidade de Gund Shapur, que é o grande monarca pur, por isso que tem esse nome. E começou na Pérsia. E por incrível que pareça, esse califa, ele nasceu na Pérsia, depois foi para Bagdá. Então ele pegou o conhecimento que ele estava ali do lado espiritual, como Stein fala, como mentor das traduções deturpadas de Aristóteles. Porque Aristóteles é monista, significa espírito e corpo unidos, como uma unidade. Porque Platão, ele é dualista. Platão fala, Deus criou o mundo e se retirou da criação. Aristóteles não, Deus e eu somos um. Dentro de mim tem um Deus, que é meu eu, cada um tem o seu eu. Então Deus se
pulveriza nas várias criaturas, e cada um tem uma chispa divina. Só que esse pensamento tecnicista não importa o espírito. Sim. Então, a partir do ano 666, houve uma cisão, primeira cisão, através da Universidade de Gurdjieff, que as traduções foram deturpadas, foram quebradas, propositadamente, chamado médicos nestorianos. Nestores foi um sacerdote que ele falava, era da igreja, mas ele foi como um páreo da igreja, porque ele não aceitava o Cristo como Deus Filho. Ele falava que o Cristo era também mais um profeta. Por isso que ele foi acolhido no Islã, porque para o Islã, Maomé é um profeta. E para o Islã, Cristo também é um profeta. Então ele foi acolhido. E foram 3 médicos nestorianos que traduziram Aristóteles. Então por isso que os médicos são coniventes com esse tipo de pensamento tecnicista. E por isso que existe a medicina antroposófica, para justamente resgatar o que na história caiu no abismo. Porque foram justamente os médicos que fizeram as traduções deturpadas de Aristóteles. Então cabe hoje a medicina antroposófica a gente resgatar o que está fadado ao abismo, já dizia a doutora Ita Verriman, que fundou a medicina antroposófica. Então esse senhor, esse califa, nasceu ali, mas em 666 ele já estava sendo mentor espiritual das traduções deturpadas. Então ele nasceu em 700 e pouco, levou o conhecimento para Bagdá, e em Bagdá começou a continuar com a Casa da Sabedoria, e cada vez traduzindo mais, e tudo deturpado. Esse ano, 700 e pouco, o que aconteceu? Aconteceu a invasão moura, invasão dos árabes na Península Ibérica. Com esse pensamento sunita significa seguidor desse califa que eu estou falando, o Harun. Com esse pensamento sunita, entrou na Península Ibérica e trouxe o tecnicismo. E esse pensamento não queria ficar só na Península Ibérica. Tentou invadir a Europa, mas foi barrado numa guerra chamada Carlos Martelos. Morreram 600 mil pessoas nos Pirineus. Pirineus é uma montanha gigantesca. Eu já passei por lá. Então, sobe e depois desce. É fantástica essa montanha. Então, houve uma batalha gigantesca nesse Pirineus para barrar esse tipo de pensamento tecnicista precoce da humanidade. Mas acabou que esses sunitas começaram a reencarnar aonde? Na Inglaterra e na França. Quem que foi Francis Bacon, de Verulam? Nasceu em 1600, viveu até 1700 e pouco. Foi justamente esse califa. Então, Bacon, ele tinha horror, ódio de Aristóteles e de Platão. Aristóteles escreveu Organon, um livro dessa grossura. E ele escreveu Novo Organon, contestando, refutando o pensamento. Então, estou falando tudo pensamento tecnicista, indutivo. Ainda não entrei na área que eu vou falar hoje. Mas antes a gente tem que conhecer esse tipo de pensamento que a gente está vivendo, para antes, depois a gente começar a dar outro passo futuro. Então, esse senhor Francis Bacon é o próprio Harun al-Rashid, que encarnou na Inglaterra, trazendo o pensamento tecnicista, porque ele é considerado o pai da indutivo, do pensamento metodológico e indutivo. Então, nós estamos falando de quê? Da história. E a história está aí representada. Adão e Eva tiveram esse tipo de pensamento induzido pelo mal. Depois ele foi consubstanciado através desse califa, não conseguindo o seu intento de entrar na Europa. Esse califa reencarna como Francis Bacon e traz escrito e considerado pai da ciência indutiva. Ele falava assim, para você conhecer alguma coisa, você tem que matar aquela coisa para conhecer os detalhes. Então, o que é isso? Você tem um animal, você mata o animal, aí você abre o animal, você descobre que tem coração, tem fígado. Então, para você conhecer, você tem que dominar, você tem que matar. Isso é o pensamento indutivo. Junto com isso, o general que invadiu a Península Ibérica, Gabel el-Tariq, foi Charles Darwin. Então, Charles Darwin foi o general mouro árabe com esse pensamento sunita, indutivo, que entrou na Península Ibérica. Outra vez, nós estamos falando de quê? O pensamento indutivo. Então, desde então, esse pensamento vigora na história.
porque nós estamos sendo levados cada vez mais para o tecnicismo, para o materialismo. Isso é uma necessidade. A gente precisa passar por isso. Então, a gente tem que conhecer fundo a materialidade, o átomo, a nossa realidade, tudo. Para quê? Porque quando a gente for fazer o caminho ascendente, a gente tem que conhecer isso tudo. A ciência, como ela é vista hoje. A gente não pode caminhar um caminho ascendente se não tem esse caminho descendente. A gente tem que bater no fundo do poço do materialismo. Tem que conhecer profundamente a matéria para depois fazer esse caminho ascendente. Então, continuando, esses dois elementos, essas duas pessoas, levaram o pensamento tecnicista para profundamente dentro da matéria. Francis Bacon, Charles Darwin, que foram dois árabes, mouros, com esse pensamento indutivo. Sem falar no René Descartes, 1600, e René Descartes, interessante o livro dele, é pequenininho assim, desse tamanho. É sobre discurso sobre o método. Então, umas primeiras páginas, ele fala assim, cogito ergo sum, penso, logo existo. Mas depois, duas páginas seguintes, ele refuta o que ele fala. Ele fala, puxa, é uma arrogância falar isso, eu penso, logo existo. Só Deus pode falar isso. Sim, eu não penso, logo existo. Mas é o contrário, eu existo porque fui criado. Sim, se eu fui criado, eu posso pensar. E não ter arrogância de pensar, logo existir. Isso quem pode falar é só Deus. Sim, então, ele mesmo, ele fala que ele falou errado filosoficamente. E o que ficou vigorando na história da humanidade? Ficou a primeira sentença dele. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Porque isso é de interesse do tecnicismo, do materialismo. Então, o próprio René Descartes refuta seu argumento, sua premissa. Outra figura importante é Kant, Immanuel Kant, 1700, 1800. Então, o que ele fala? O pensamento deve ficar recluso entre as quatro paredes do sensório, porque aí eu tenho domínio. Tudo que passa da parede do sensório representa ou tem a ver com o transcendente, com o lado da religiosidade. Então, outra vez, cerceou o pensamento. Eu não posso pensar atrás da parede. Eu tenho que ficar dentro do sensório, do que eu posso ver, da evidência. Não me dá chance de conhecer o outro lado do sensório. Então, o pensamento, a premissa de Kant era assim, o que eu posso pensar, o que eu tenho direito de esperar. Sim, olha assim, o que eu posso pensar. Você não é livre para pensar. Você pensa o que a ciência determina. Você pensa o que o dogma do livro, da faculdade determinam. Então, isso é pensamento kantista, que você fica preso entre as paredes do sensório. Isso tudo que eu estou falando é um caminho indutivo para dentro da materialidade, que a gente evoluiu desde os primórdios, desde Adão e Eva, até hoje, essa ciência materialista, que nós estamos cada vez mais aprofundando no materialismo. E isso que é danoso, que é complicado para o futuro. Porque com esse tipo de pensamento, Ariman adora, porque ele conhece, ele sabe lidar com esse tipo de pensamento, ele tem domínio. Mas quando a gente começar a descortinar que tem outro tipo de pensamento, nós vamos fazendo com que a gente vai subindo o degrau. Sim. Então, esse degrau representa que é o caminho dedutivo, que é de Goethe. Quem trouxe pela primeira vez foi Aristóteles. Aristóteles, que é o próprio Steiner, né? Quando ele veio como Aristóteles, ele veio para fechar a chave do mundo espiritual. E como Steiner, ele veio para abrir o mundo espiritual, mas através da consciência. Sim. Então, nós temos que ter consciência das coisas. Porque se a gente não tiver consciência, será pela fé. E a fé não vai levar a nada nesse sentido pensamental. Então, mas como que a gente faz para desenvolver o pensamento dedutivo? Então, como Goethe fala, tem um livro dele chamado Ensaios Científicos de Goethe. É um livro pequenininho, fininho, já foi mostrado aqui nos grupos do Zap várias vezes, porque para você entrar nessa esfera, você tem que conhecer primeiro o Papa no assunto. E quem fala sobre isso é o próprio Goethe. Então, ele resgata o que Aristóteles falou. Porque Aristóteles, mesmo o método dele, falsibilidade, é dificílimo. Eu tentei estudar uma vez e não consegui. Não saí da primeira página. Mas com Goethe, ele usou uma linguagem tão acessível para a nossa época moderna,
Porque falar no tempo da Grécia é igual falar matemática. Né? Seno, cosseno, algoritmo, raiz quadrada, não sei o que lá, tal. Tem gente que adora isso, né? Mas eu não consegui sair da primeira página. E com Goethe é mais fácil. Então, um livrinho, todo mundo que está aqui deve ler os ensaios científicos de Goethe. Para quê? Nós temos que nos tornar goetheanos ou goetheanistas. Para quê? Para entender esse caminho dedutivo. Não é só porque eu estou falando aqui. A gente tem que não acreditar em nada que sai do outro falando. A gente tem que procurar o Papa no assunto. E quem fala isso é Goethe. O que ele faz? Ele resgata o pensamento dedutivo de Aristóteles. E ele fala, quando você junta um problema com outro, um argumento com outro, uma sequência lógica de pensamento, você chega à experiência de ordem superior. Isso traduz que você vai juntando vários elementos até você chegar como se fosse uma inspiração. Aí estou entrando no Steiner. Então, ele não fala, o Goethe fala só que nós devemos chegar à experiência de ordem superior. Como que a gente faz? Vai juntando um elemento com outro para fazer uma soma, que ele chama de experiência superior. E se for usar um termo de Steiner, chama-se inspiração. Com esse processo que a gente faz, dedutivo, a gente inspira o espiritual. Porque tudo está no mundo espiritual. A inteligência vem do cosmos, inteligência cósmica, que eu vou falar no final. Eu vou dar um exemplo. O Steiner cita como que a gente desenvolve esse pensamento. Aristóteles, ele fala as 10 categorias. Categorias são essência, lugar, paixão, sentimento, vários predicados. Para que serve tudo isso? Steiner fala que essas categorias são como se fosse o teclado do universo. O teclado do universo. Olha só. As categorias. Depois todo mundo pega, porque eu não vou dar tudo pronto, eu vou deixar assim, dever de casa, cada um tem que pegar as categorias. Quem pega a categoria acha, puxa, parece bobo. Né? Lugar, sentimento, estado, paixão, essência. O que é isso? Eu comecei a fazer isso junto com o paciente. O paciente chegava, eu começava a pensar, o paciente sente dor aonde? Na barriga. Como que ataca aquela dor de barriga? Da noite. Vem com náusea. Né? Às vezes a pessoa fica curva. Então, a paciente vai relatando. Esse relato você pega, vai emendando, 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 você chega à inspiração. Você joga todos os elementos para o mundo espiritual. E o mundo espiritual te intui. Sim. Olha a palavra que eu falei, intuição. Intuição é o mundo espiritual. A gente tem que chegar primeiro na inspiração. Porque são 3 fases. Né? A gente observa, chega à experiência superior, já chegar à experiência superior, a intuição não depende mais da gente, depende do mundo espiritual. Então, são 3 esferas do conhecimento. Então, se a gente souber fazer as 2 primeiras, quem chega na última, a última é o mundo espiritual que está intuindo para a pessoa. Então, a gente primeiro usa a imaginação, que no caso Goethe fala da observação do fenômeno, saber observar direito, analisar direito, observar. Segundo, você tem que levantar os vários argumentos para fazer a experiência de ordem superior. Vou dar um exemplo. O Steiner cita daqueles exercícios colaterais. Exercícios colaterais do Steiner, que ele fala, o que a gente tem que desenvolver? O pensar certo. Eu estou aqui com um pincel. É coisa boba que você pode pegar, uma caneta, um lápis, um pincel. Sim? Então, eu estou com um pincel aqui. Também está. Então, esse pincel, o que o pincel contém? Contém um cabo, né, de madeira, tem um metalzinho aqui e tem uma cerda aqui na pontinha. Sim? Então, a pergunta é assim, de onde que vem essa madeira? Então, eu penso, vem da árvore, a árvore é cortada, é picada, vai para a fábrica, é colocado, né, num formato, tem esse formato meio arredondado. Sim. Junto com isso, depois tem uma escrita aqui, que foi uma tinta, passou aqui por cima. Outra fábrica fez um cartuchozinho de pincel, de metal. Tem uma máquina para apertar aqui, para prender. Tem essa cerda aqui em cima. Essa cerda pode ser natural, pode ser artificial, pode ser de plástico, pode ser de animal. Então a gente vai levantando os argumentos.
Então, quando a gente estiver em situação meio aflitiva, né, puxa, eu estou desânimo, estou apático, estou deprimido, alguma coisa desse jeito, começa a pensar em algo desse jeito. Vocês vão ver que isso desaparece, esse mal-estar. Porque muitos males que a gente passa são influência de forças que vêm de fora e que nos inoculam, que se aproximam da gente. Então, se a gente ficar atento, fala, eu não quero pensar naquilo, mas eu não posso lutar contra essa força que vem de fora. Ela é muito mais poderosa e ela não conhece a dedução. E quando eu faço a dedução, que eu uso um artifício, o que eu estou fazendo aqui? É um artifício, sim, é uma jogada que o próprio Steiner sugeriu. Não sou eu que criei, não. Steiner sugeriu. Então você começa a pensar, estou numa situação ruim para dentro de mim, parece que é uma força esquisita dentro de mim. E eu começo a pensar, puxa, o pincel, de onde que ele vem? Vem da madeira, que ele feito passa pela fábrica, tem a tinta, tem o metalzinho, tem a cerda ali em cima, tem vários tipos de pincéis, tem uma brocha que vai à parede, tem o pincel da mulher que coloca, como chama, no olho, etc., faz pintura. Tem vários tipos de pincéis. Só fazer isso, essas forças elas vão se afastando, porque elas não entendem essas forças novas. Elas não entendem. Isso é a coisa mais incrível. Então, parece uma coisa bobinha fazer isso, mas isso é igual às categorias de Aristóteles. Então, a gente está treinando. Treinando para quê? É um caminho ascensional. Não tem nada milagroso, vou baixar o santo, nada disso. É um caminho através da materialidade. Porque nós temos o mal dentro da gente. E esse mal, a gente tem que conquistar o mal. E como que a gente faz? Enfrentando. Mas não enfrentando de peito aberto, eu sou poderoso. Aí a gente vai cair feio. Mas com argumentos. Quais argumentos? Esse argumento pensamental. Esse aqui é um exercício. É igual eu faço ginástica. Estou fazendo ginástica para quê? Para o músculo ficar forte. A ginástica mental é essa aqui, ó. Assim que a gente pode usar uma coisa simples. Então, todo dia, se a gente começar a treinar esse pensar dedutivo, que Steiner chama de exercícios colaterais. Então, esses exercícios colaterais, nós temos que colocar na nossa vida para treinar a dedução. Então, esse é um treino. Para quê? Para a gente subir essa escada. A gente não vai subir se a gente não tiver conhecimento de causa. E conhecimento de causa, Aristóteles já falou das categorias que a gente pode usar. O Steiner falou desses exercícios colaterais que a gente pode usar. Então, são exercícios. Goethe falou também usar a experiência de ordem superior. Então, são elementos que existem, mas ninguém fala. Por quê? Porque tudo que estou falando ficou desconhecido para a história da humanidade. Porque nós estamos caindo ainda para um buraco. Nós temos que formar uma comunidade nova. Essa comunidade nova, que vai ser o tema do congresso, do primeiro congresso brasileiro de práticas antroposóficas, que a Fábia vai falar, vai explicar. Então, isso vai ser, a intenção é essa. Nós temos que formar comunidades, ou com o Mr. Edmonds, Francis Edmonds, que criou o Emerson College, que ele esteve aqui em Juiz de Fora. Ele falou comigo, nós temos que criar ilhas culturais. Essas ilhas culturais visam fazer o quê? A gente não é ficar isolado do mundo. A gente tem que hoje, com esse caminho virtual, que a gente nunca podia imaginar que pudesse acontecer, está acontecendo graças à Fábia. Então, a gente está criando ilhas culturais, ilhas pensamentais. Por quê? E para quê? Porque no futuro o caminho vai ser pensamental. No futuro, nós não vamos precisar, talvez, desse zoom aqui. Vai ser algo suprassensível. O que o Steiner fala, no futuro, o etérico vai se abrir de novo. Então, esse etérico, nós vamos ter contato, mesmo com outras pessoas, em outro nível. Vai ser igual na Atlântida. Na Atlântida, o etérico estava solto. Hoje, nós temos a consciência, mas o nosso etérico está atrofiado. Então, nosso etérico vai se abrir. E no se abrir, nós vamos ter esse contato com outras pessoas do mesmo nível, que na Bíblia é chamado comunidade do bem. Então, nós temos que formar uma comunidade do bem. Mas para não ficar um termo muito bíblico, apocalíptico, né, porque isso faz parte do próximo fase evolutiva, planetária, então, ilha cultural é mais algo próximo da nossa realidade. Então, nós temos que formar ilhas culturais. Mas para formar ilhas culturais, nós temos que conhecer o tecnicismo,
evoluir para outro patamar. Assim, cada profissão tem que conhecer o que pode tirar da sua profissão. Porque essas ilhas culturais, nós temos que crescer com o outro. Eu posso saber o conhecimento, mas não sei o outro. Então eu aprendo com o outro, troco experiências, troco vivências. Essa que é a troca de conhecimento, é formar ilhas, nesse sentido de trocar ideias, informações, de crescimento, um com o outro. Então daqui para frente, nós temos que treinar, porque nós vamos chegar num ponto que o etérico vai estar aberto. E se a gente não treinar nesse sentido, nós vamos ser iguais aos materialistas. Nós vamos usar ainda o pensamento indutivo, que é baseado só na evidência, no que eu estou vendo. Sim, eu tenho que subir um degrau. Para subir o degrau, eu tenho que caminhar nesse sentido que eu estou falando. E coisas simples que eu estou citando, que a gente tem que fazer. Não tem nada milagroso aqui. São coisas simples. Então, isso que é o caminho do futuro. Juntamente com isso, a Fábia pediu para falar sobre o curso que nós estamos fazendo. Então, esse curso, que é na Suprema Faculdade de Medicina aqui, nos 6 primeiros meses é aberto para todo mundo. Lá tem mais professores que estão citando, dando aula. Então, avisa justamente abrir um leque. E os 3 últimos meses são para os médicos ou pessoal da área de saúde, porque tem um sistema pedagógico na Alemanha, chama-se PBL, Problem Based Learning, aprender através de problemas. Então, é citado um caso clínico e ali destrincha como está a trimembração, como está a quadrimembração, como está a alma da pessoa. E ali a gente vai deduzindo. A gente treina esse caminho também na própria sessão clínica. Então, repetindo, esse curso já está disponível, já saiu. O preço dele foi bem acessível, porque os outros da Suprema são muito mais caros, né? Porque o tecnicismo cobra mais caro, e a gente pediu para a Suprema deixar um preço bem razoável para todo mundo. Então, os 6 meses iniciais são para todos. Então, se a gente quer formar ilha cultural, vamos entrar no curso. Porque eu, pelo menos, já tive curso com Wolff, na Alemanha, na Suíça. Então, eu já participei de muita coisa. Não vou ficar falando que estou velho, não. Só participei. Tá bom, Fábio? Nada de tirar conclusões precipitadas. Então, eu já participei de muitos cursos, né? Eu saía daqui, ia para São Paulo, ficava 2 semanas, faltava a faculdade, nunca tomei pau, mas depois eu fazia as provas sozinho. Mas eu ia. Eu fazia questão de ir, fazia questão de aprender. Mas para isso tem que ter conhecimento. A gente pode ter conhecimento só de café antroposófico, de congresso. Sim, a gente tem que ir atrás do conhecimento. Então a gente fez um curso para todo mundo. E o curso para que é? Não é para ficar na gaveta ou para ficar bonito. Sim, tem que ser usado, aproveitado e para trazer mais para fora. Porque a gente quer, com esse congresso, conversando com a Fábia, é desenvolver ilhas culturais da periferia do Brasil. A nossa intenção é meio arrogante, num certo sentido, porque a gente quer levar a antroposofia para o Brasil todo. Mas se queremos levar, nós temos que difundir esse conhecimento para todos. Então, todos têm que usufruir desse conhecimento que está disponível através do curso. E com essa pandemia, talvez daqui para frente vai ser difícil o encontro presencial, então vamos aproveitar. Tem o curso aí disponível, vai ter o congresso que vai ser mês de novembro, a Fábio vai falar mais detalhes. Então, nós temos que aproveitar o que tem. Para quê? A gente quer fazer ilhas culturais, a gente quer levar a antroposofia para a periferia. Então, isso são os 2 recados que eu queria falar. Voltando no assunto do pensamento, um detalhe muito importante. O Stein fala que o pensamento... O Stein fala, o que é o pensamento cósmico, espiritual? O pensamento cósmico espiritual, ele fala que é a soma dos anjos. É bem interessante, né? O que é soma dos anjos? Então, porque antes o pensamento era cósmico, era sabedoria, era Sofia. Então, esse pensamento foi delegado, vinha da Sofia que transmitiu para o anjo que tem acesso a nós direto. Esses seres mais elevados, a gente não tem acesso. A gente pode ter acesso ao seu anjo da guarda. Tem gente que já viu o seu anjo da guarda, como eu já vi o meu, ele se apresentou a mim. Mas todos nós temos um anjo da guarda. Então o anjo está mais próximo da gente.
Então, o anjo, a soma de todos os anjos é o pensamento cósmico. Mas o Stein fala, por que teve essa separação, essa cisão? Ele fala que isso aconteceu no ano 865, 865, depois de Cristo, é claro, no concílio de Constantinopla. O Papa, na época, fez um decreto falando que a partir de então não existe espírito, é só alma e corpo. Então, quem olha aqui, o concílio de Constantinopla, o Papa fez isso, como que pode fazer, entrar no mundo espiritual, fazer um decreto. Mas o Stein fala que atrás disso, o que aconteceu? Atrás disso, aconteceu que alguns anjos saíram, desceram para a terra. Alguns anjos saíram da ordem de Micael. Porque todos os anjos estavam envoltos em Micael, com o arcanjo Micael, que hoje é um arqueu. Então, alguns anjos desceram, porque eles quiseram ficar junto com os seres humanos. Então, houve uma cisão, uma separação. Então, esses anjos que vieram primeiro, eles saíram de Micael. Então, ficaram aqui junto com os seres humanos. Aí foi desenvolvido mais o indutivo, o pensamento materialista. Então, esses anjos decaíram. Não é que sejam Lúcifer, ou luciférios, mas anjos decaídos, porque perderam aquele pensamento cósmico, divino, que estava ligado com Micael. E o Stein fala, nós, micaelitas, nós, seguidores de Micael, devemos nos elevar no tempo de pensamento, para quê? Para subir esse pensamento, para fazer com que volte nosso anjo para junto de Micael de novo. Todo mundo percebeu que ele travou também ou foi só para mim? Não, travou, Fábio. Então tá. Então vamos aguardar. Pode ser que ele esteja voltando. Vamos dar uns minutinhos. Bem, enquanto a gente vai aguardando, doutor Antônio, claro que eu não vou trazer muitas questões para não atrapalhar, obviamente, todo o processo, mas seria interessante, né, que quem também quiser já fazer alguma pergunta, já vá reformulando agora algo que já foi dito, vocês possam fazer essa construção e podem colocar no chat. A Alessandra já vai fazer esse compilado. Então, é um momento talvez para isso, né? Para parar e começar a fazer. Pois não, Vicente? Prazer estar aqui. É a primeira vez que eu estou aqui com vocês, graças à minha madrinha que está aqui, a Cláudia Rainho. É muito interessante. Agora, você poderia aproveitar esse tempo também e falar do curso? Vicente, veja, o curso é da medicina, além de medicina antroposófica que você está falando, da Faculdade de Fora. Na verdade, o doutor Antônio é que tem propriedade para falar sobre isso. Ele é a pessoa responsável. Mas o curso está sendo online também agora, o EAD. E aí, quando ele voltar, a gente pede para ele te passar essas informações. Eu faço questão, tá bom? Mas fique tranquilo que a gente passa assim. Alguém está perguntando alguma coisa? Fábio, você poderia enviar o texto sobre o medo? Sim, é o texto inicial, Forjando uma Armadura. Tudo bem. Charlotte perguntou se o curso era só para médicos. Muito boa pergunta, Charlotte. O curso é para todos os profissionais da área de saúde. Pelo menos ele já sinalizou dessa forma. E aí eu acho que isso é muito bom, né? Porque o que ele está trazendo, essa ampliação aí dessa possibilidade da gente estudar mais, aprofundar. A Márcia também perguntou se era todo online. É um EAD. Essas informações eu tenho. Eu não tenho a maestria do conteúdo que só ele realmente pode passar para vocês. Acho que é isso. Fábio, só para te ajudar, os 6 primeiros meses é aberto, qualquer um pode fazer, e depois dos 6 meses é só específico só para médico. Maravilha, Alessandra. Exatamente. Você tem razão, ele até postou isso. Muito bom. Eu acho até que ele já divulgou, perdão, acho que foi até
tem lá, né, essa programação. Acho que a gente pode passar para quem se inscreveu depois, então. Ótimo, bem lembrado. Charlotte está perguntando quando inicia. Doutor Antônio vai chegar. E essas perguntas, a gente anota, certo, Alessandra, para fazer para ele já já. Muito bom. Pode deixar anotado já. Cadê ele, doutor Antônio? Já voltei de novo. Muitas perguntas na sua ausência, mas eu vou deixar o senhor continuar e a gente faz no final, viu? Tá. Se bem que já estou terminando, né? Mas parou aqui. Fique tranquilo, foi importante. Tá. Sim, então esse ponto que eu estou falando, o final, é algo que a gente não dá valor devido, porque tem a ver com Steiner, né? Esse lado mais espiritual. Então, que ele fala, nós, micaelitas, nós, seguidores de Micael, nós temos que caminhar para nos elevarmos, né? Para quê? Mentalmente, espiritualmente. Esse espiritualmente, primeiro, através do pensamento. Então, como que a gente faz? Eu já falei, da dedução, de levantando os argumentos um atrás do outro, e treinar usando os argumentos bem simples, né, que eu mostrei. Então, isso a gente vai desenvolvendo e vai treinando nossa alma, a alma da consciência, que é o ego. Essa alma da consciência, para que serve? São 3 partes da alma da consciência, já falei. Platão já falava isso. Então, a gente tem a fantasia, a doxa e a dianoica. A fantasia é a fantasia que a gente desenvolve, né? Mentalmente, que a gente cria coisas, desejos, paixões, erros, pecados, etc. A doxa, a gente faz o julgamento, que é a parte da alma, que, como Steiner fala, a parte mais importante da alma é o julgar. A gente faz julgamento. É a alma que julga, que Freud denominou de superego. Então, hoje a humanidade vive hoje no superego, que é o julgamento, que é a doxa, segundo Platão. E a dianoica é a última fase. Só que hoje, como a gente não acredita que tem espírito, a gente não desenvolve pensamento intelectual, egóico, para julgar para o espírito. Porque quem vê aqui, quem está olhando aqui, é o espírito. Mas a gente nega o espírito. A gente vive só na alma da consciência, no ego. Então a gente está no plena evolução da alma da consciência, que é o caminho egóico. Mas a gente não pode ficar só nesse caminho. Outro caminho superior é o espírito. Então, se a gente ficar só na alma da consciência, não está progredindo nada. Tudo foi levado para a gente chegar na alma da consciência. O caminho indutivo é também, não deixa de ser, a alma da consciência. Só que é um caminho pequenininho, não vai levar a nada. Se a gente quiser ascender, a gente tem que abrir esse julgamento para julgar o pensamento que a gente criou para a dianoica. Dia significa através de, nous é espírito. Então a gente tem que pegar nosso pensamento e jogar para o espírito que tem que ver, o espírito que tem que pensar. Então a gente tem que pensar com o espírito. Por isso que a gente fala, a gente tem que pensar com o coração. Não é que o coração pensa, mas o coração intui. Quem que intui? É o espírito. Então a gente tem que sair desse lado tecnicista, intelectual, indutivo, simplório, caminhar para cada vez mais juntando os elementos para que a gente jogue essa inspiração para a gente receber a intuição. Isso que nós temos que fazer nessa era. Isso é algo novo. Apesar de tudo que eu estou falando, já foi falado antigamente. Sim, não estou falando nada que seja novo. Tudo é antigo. Só que ninguém abordava isso. Eu estou falando porque fui juntando os caquinhos. Porque nós temos que nos preparar para uma época futura. Porque, por exemplo, os sacerdotes egípcios, eles desenvolveram o pensar tecnai em alto grau. Naquela época, os egípcios eram simplistas, simplórios, vamos falar assim. Quem desenvolveu o pensar foi o sacerdote, sacerdotisa. Eles desenvolveram o pensamento que hoje nós estamos usando. Então, vou repetir, hoje nós estamos usando o quê? Pensamento desenvolvido por Adão, Eva, pelos sacerdotes, Bacon, Kant, todos esses antigos, eles desenvolveram esse tipo de pensamento. A gente não está fazendo nada de novo. Nós estamos só usando. Então, nós temos que nos preparar para o futuro. E preparar para o futuro é isso que eu estou falando aqui. É o caminho dedutivo. Para quê? Para desenvolver, como Goethe fala, a experiência de ordem superior. Para que serve isso? É para nós elevarmos o pensamento para a inspiração,
Quando a gente inspira, o que é inspirar? É tentar receber algo. Quando vem algo, não depende de nós mais, depende do mundo espiritual. Chama-se intuição. Intuição é o mundo espiritual. Nós não entramos, nós ganhamos, nós somos abençoados pela intuição. Mas para isso a gente tem que saber observar, que é a imaginação, e intuir, sim, e inspirar. Então a gente tem que imaginar e inspirar. A intuição depende do mundo espiritual. E nós temos que fazer isso porque nossos anjos, não estou falando de todos nós aqui, mas muitos anjos caíram no materialismo. Então Stein fala, vocês, micaelitas, façam esforço também de transmitir esse conhecimento para os seus irmãos que decaíram, que têm pensamento materialista, porque os anjos deles também decaíram. E esses anjos têm que subir, têm que voltar à hoste de Micael. Então, essa é a nossa tarefa também. Por isso que nossa intenção com a Fábia aqui, com todo mundo que está interessado, fazer essas ilhas culturais, levar esses conhecimentos para a periferia do Brasil. Porque nós, o Brasil, eu acredito, isso particularmente, nós temos uma missão para o futuro. Isso tudo que estou falando, ninguém fala no mundo inteiro, ninguém fala. Então, nós estamos fazendo algo novo, inédito. E quando 1 ou 2 ou 3 estiverem em nome do Cristo, com a prece que a Fábia sempre fala, que eu gosto dela, então nós podemos ser intuídos, nós podemos ser abençoados. Então, por isso que o que nós estamos fazendo aqui é algo inédito. Inédito usando o meio virtual, mas com outra proposta muito mais superior de conseguir nos elevar para o mundo espiritual de uma maneira nova, digna, humana e realmente dentro desse lado que a gente ganha, que é o mal dentro da gente. Então, essa é a nossa missão futura. Pronto, Fábia. Vou deixar com a Alessandra agora, doutor Antônio, que tem muita coisa aqui para o senhor responder. Vai lá, Lê. Bom, as perguntas que apareceram foram sobre o curso. Doutor Antônio, a Márcia e a Charlotte querem saber quando que inicia. A Charlotte quer saber se é só para médicos. A Márcia quer saber se é todo online. E o Salvador conta que ele é advogado e a esposa é médica, que ele tem interesse por assuntos de saúde e ele quer saber se pode participar do curso nos 6 primeiros meses. O curso a gente fez porque nós tínhamos um curso presencial aqui. Esse curso presencial, como via muita gente fora, Recife, Fortaleza e do Sul, então a faculdade achou por bem transformar em EAD, ensino à distância, porque os alunos estavam reclamando, porque o Juiz de Fora é meio fora fora do centro. Fora de mão, obrigado. Fora de mão. Para você chegar aqui, você teria que ir em Campinas, depois voltar para cá. Então, a faculdade achou por bem, vamos transformar em AD. Foi muito bom. É todo virtual, sim, não é presencial. Então, os 6 primeiros meses é para todo mundo. Sim, é geral. Eu mandei ali no www, né? RevisaMed. Então, na RevisaMed, entram lá no RevisaMed, vocês vão ver todo o conteúdo programático, está ali. São 6 meses para todo mundo. Sim. Os 3 últimos meses, mais 3 meses para a parte médica ou quem lida com a psicologia, enfermeira, etc. Porque aí são PBL. PBL são sessões clínicas, por esse método. Então, 6 primeiros meses para todo mundo. Sim, é geral. E quem for da área de saúde, se quiser ampliar, entra no lado da parte de questões clínicas. Para pensar, como que pensa? Como se raciocina no modo antroposófico, tendo um paciente à sua frente? Uhum. As perguntas foram todas sobre o curso. Mas depois eu vou pedir para a Fábia depois divulgar o link. Tá. Do curso. Tá bom? Tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Acabou que eu mandei aqui, foi reservado para uma pessoa sem querer. Se o doutor Antônio puder explicar o que vai ser abordado nesses primeiros 6 meses, mais ou menos assim, um geral. Sobre o curso geral, o curso geralmente é baseado na BMA.
Então, o que é? Trimembração, quatrimembração, metodologia, já entra também um pouco de farmacologia, sim, fisiologia, antropologia, cosmologia. Sim, é um curso básico, vamos falar assim. Básico, né? Básico mesmo. Tá bom. Obrigada, doutor Antônio. De nada. Doutor Antônio, super palpitante aí, parece para todos, a questão do curso, né? Sim. Como mexeu com todo mundo, né? Mas posso fazer uma pergunta, Fábia? Claro, deve. Está aberto para todos. Doutor Antônio, é um prazer estar aqui. Sim. É a primeira vez que eu vejo e ouço, né? Estou muito animado e estou gostando muito do que estou vendo na antroposofia. Não tenho um ano ainda, então sou bem baby, bem criancinha. Mas eu tenho estudado religiões há muito tempo e tudo que eu estou ouvindo faz muito sentido. E está me dando assim uma visão muito clara, né, dos próximos passos que eu mesmo tenho que fazer em relação a mim e em relação aos outros. Trabalhei durante muito tempo e ainda trabalho com consultoria na área de recursos humanos, então não é à toa que eu estou perto das pessoas. Mas a Maria Cláudia Rainho, ela mandou algum texto que o senhor produziu, e ali, logo no comecinho desse texto, o senhor disse que Micael tem duas funções. E a primeira era uma função outonal, né? E aí eu, assim, tropecei, juro. Eu ainda não tô andando, né? Na antroposofia estou gatinhando. Poderia explicar para mim, por gentileza, não sei se as outras pessoas têm interesse, quais são essas duas funções que o senhor se refere? Porque são 4 estações do ano. E cada Páscoa tem Natal, tem São João e tem Micael. Acho que novamente é o sinal dele. Vamos dar um pouquinho de tempo. Caiu novamente. Vamos dar mais um pouquinho. Pronto, Fábia. Voltou, doutor Antônio. Acho que não, Fábia. Então tá. Eu acho que ele vai entrar novamente e enquanto ele entra, né, respondendo aí o Vicente já. Alguém está me perguntando aqui, acho que é a Cleusa, né? Qual o nome do livro de hoje? Isso? Os ensaios, né? De Goethe, a gente colocou aqui. Científicos de Goethe. Isso, obrigada, Lê. E aí, assim, todos esses... permissão para botar aqui a capa do livro, né, dos ensaios clínicos de Goethe. Está espelhada a imagem, mas dá para entender, né? Tá ótimo, Saulo. Muito obrigada. Foi ótimo ter colocado. Bem, enquanto o doutor Antônio vai chegando... Oi, doutor Antônio. Oi, já estou aqui. Tá, eu não sei se nós fecharmos os nossos vídeos, se vai facilitar para o senhor. Deixa eu fazer esse teste. Eu vou pedir a gentileza que todo mundo feche os vídeos. Tá bom? A gente tá ouvindo o senhor, não está conseguindo ver, mas eu estou ouvindo bem. Então, quem puder colocar no chat se está ouvindo o doutor Antônio bem para a gente, para facilitar, porque eu acho que o sinal dele... Então, quem colocar sim, estou ouvindo, vai nos ajudar. A imagem está perfeita, a gente está conseguindo ver. Todo mundo... Pronto, pode seguir. Vou dar mais um pouquinho, a gente pode abrir de novo as câmeras. Pode seguir, doutor Antônio. Então explicando, né? Do outro lado do hemisfério, tem o arcanjo Micael. E aqui na primavera nós temos o arcanjo Rafael. Rafael é o arcanjo daquele que chega próximo, que aconselha, que chega
tratamento. Os dois arcanjos atuam simultaneamente. Isso que esse anjo Doutor Antônio, se o senhor estiver me ouvindo, por gentileza, retire a sua imagem. Retire a sua imagem para ver se é melhor o seu áudio. Eu desliguei a Doutor Antônio? Está para ouvir? Não, não estamos lhe ouvindo. Eu vou tentar entrar em contato com o senhor e peço que vocês aguardem um pouco, por gentileza. Sim. Talvez fosse importante o senhor sair e entrar novamente, doutor Antônio. É a conexão, ela realmente está estável. Tá. Pronto? O senhor entrou novamente? Dá para ouvir? Estamos ouvindo. Entrei. Parece Dá para ver? Não, melhorou. né? Parece que melhorou. Pronto, vão sinalizando para a gente no chat novamente se vocês conseguem ouvir o doutor Antônio. Eu acho que agora melhorou. Pode seguir, doutor Antônio. Se ligar. Igual o Saulo falou, o Ariba está aí, está com o dedão. Então, voltando, né, à explicação, na parte superior do hemisfério, do tonal, atua Micael. Desse sul, atua Rafael. Rafael é o arcanjo da cura. E setembro tem a ver com esse ação dele, que atua no coração. E Micael atua do outro lado, mas ele transpassa a terra e acaba que vem por baixo da gente através do atuar da gente. Ele quer no sentido assim, faça alguma coisa, tenha coragem. Sim, isso que é o arcanjos, eles são mais determinado. A dele você tem que fazer alguma diferença de um para outro. Deu para explicar? Doutor Antônio, ainda estamos ouvindo sua palavra com um pouco de corte, certo? Então, realmente tem uma instabilidade no sinal. O senhor está me ouvindo? Eu estou ouvindo. O senhor nos escuta e nós não escutamos o senhor completamente, assim. Eu vou pedir uma gentileza. Eu estou vendo que tem muitas pessoas caindo, na verdade. Acho que o sinal da internet parece estar ruim para muitas pessoas. Mas, assim, se o senhor puder sair mesmo e entrar novamente pelo link, para a gente fazer o teste, sim, eu lhe agradeço. Tá. Eu vou sair. Pode sair, a gente está aqui lhe aguardando. Bem, esse é um dos percalços, né, da vida virtual, ao vivo. Muito bem.
Quem estiver me ouvindo, por gentileza, também, se puder colocar assim, só para eu ter certeza que é uma coisa que está concentrada com o doutor Antônio. Tá, Cláudia? Obrigada aí. Saulo, Lúcia, obrigada. Ótimo. Vamos ver se o doutor Antônio volta com qualidade para que a gente possa continuar, né? Do contrário, se a gente não conseguir essa qualidade, a gente pode colher as perguntas no chat, vocês podem colocar, e a gente se compromete a dar esse retorno. Aproveito e peço até para a Alessandra me ajudar e colocar o link do grupo do Café Antroposófico aqui. O doutor Antônio voltou, parece que a imagem está bem. O senhor fala para testar? Então, voltei. Alô? Alô? Estou chegando de novo. Ótimo. Vocês puderem também confirmar que está ouvindo. Siga, doutor Antônio, para a gente tentar fechar essa noite de instabilidade. Parece que o ar não está agindo como disse Saulo. Tá. Então, só para repetir de novo, né? Em cima do outono, no hemisfério norte, age Micael. No hemisfério sul, age Rafael. Então, os dois agem sincronicamente. Enquanto aqui a gente recebe a influência de Rafael por fora, por dentro da gente, por baixo, através da terra, é Micael que age, através do outro lado. Então, ele age através dos nossos pés, do nosso querer, da nossa ação. Então, isso tem a ver com esses dois arcanjos. Eles sempre agem sincronicamente. Sim. Deu para explicar? Deu para entender? Eu ouvi perfeitamente. Não sei se o Vicente está... Vicente, você pode abrir o microfone e dizer se você foi contemplado na pergunta. Ele já respondeu que entendeu sim, Fábio. Obrigada, Lê. Obrigada. E eu não tenho nada a ver com Arimã, nem com Lúcifer, hein? Porque eu estou chegando agora. Por gentileza, hein? Não é só culpa, não. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? E talvez realmente fosse importante colocar lá para a Alessandra ler, se a Lê conseguir ver, para que o doutor Antônio, que eu acho que travou novamente a imagem dele. A minha tá bom aqui. Tá bem? Tá bem. Então, talvez eu possa acompanhar. Deixa eu ver com a Alessandra aqui. O áudio está muito grave. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Vai lá, Lê. Giuseppe, Renata e Giovana perguntam como a eletrônica está cada vez mais dependente do software do que do hardware. Estamos no caminho certo? Isso, o caminho é tecnicista. O Stein fala, se a gente é tecnicista, do outro lado não existe técnica, não existe matéria. Então a pessoa vai ficar cada vez mais idade, vai mudar. Ficar cultivando o bar. Isso vai sumir. Isso não existe do outro lado. Então a gente tem que sair do pé. Indutivo é ficar só fixado na matéria. E nós estamos propondo aqui justamente sair da matéria. Doutor Antônio, só nos escuta? Eu gostaria de complementar. Bem. Para que eu me faça entender. Lembre dos ENIAC, aqueles primeiros computadores, tinha muita matéria, tinha ferro, tinha cobre, tinha vidro, aquecia, era muito material. Hoje em dia, cada vez a matéria está se reduzindo, né? Os transistores estão cada vez menores. E o hardware está sendo substituído pelo software. Inclusive, tem uma linguagem de descrição do hardware. Como engenheiro eletrônico, eu percebo que eu estou espiritualizando o mineral silício ao fazer isso. É o caminho correto esse, no meu entender. Queria saber se o senhor concorda. Claro.
Muito bom. Consumida, e que vai sobrar, vai ser o etérico do futuro. Então, não mais materialidade, parece ficar nesse lado. No fundo, o que está acontecendo é uma sublimação da matéria, que é importante, mas a grande parte da materialidade vai ser consumida. Porque, do outro lado, da próxima época planetária, do mal, que é a materialidade pura. Doutor Antônio, ainda parece que está cortando o seu áudio. Eu vou pedir a gentileza também de todas as pessoas sinalizarem se sou eu que não estou ouvindo bem ou se tem mais alguém que também não ouviu. Se puderem sinalizar. Salvador está dizendo que não, né? Estou vendo aqui também, tem a Sônia. Doutor Antônio, se o senhor nos escuta e se for possível, vou pedir de novo que o senhor entre novamente. Mas assim, já está, eu acho que a gente já percebeu que realmente o sinal não está bom. Então, talvez eu vá para algumas considerações finais e colocar à disposição as perguntas. As pessoas podem fazer as perguntas e a gente passar para o senhor e mandar por e-mail. Mas se o senhor quiser tentar mais uma vez, a gente aguarda. Eu aguardo. E se ele desligar o computador e reiniciá-lo, você acha que pode melhorar, talvez? Como último recurso, às vezes quando acontece eu faço isso. Quando eu estou dando aula, quando as coisas não, a conexão está muito instável, às vezes eu desligo saio, desligo o computador e reinicio. E às vezes dá certo, eu não sei, não entendo muito. Cláudia, obrigada pela sua contribuição. Pode ser uma alternativa, sim. Eu não sei se ele está em computador ou no celular. Vamos tirar agora a dúvida. Acho que ele conseguiu entrar novamente. Doutor Antônio, se o senhor nos escuta... Estou escutando e... Tá. Eu saí e entrei, estou no celular. Está no celular, né? Não, celular, Não, eu estou vendo o senhor agora bem. Agora tem uma oscilação. Então, assim, talvez seja prudente a gente tentar fechar, né, por conta do sinal. A sugestão da Cláudia foi o senhor entrar pelo computador, ou reiniciar. Já está muito bom. Eu não sei, eu vou ter que instalar no computador. Eu não sei instalar ainda. Vamos fazer esse dever de casa, né, doutor Antônio? A Fábio me ajuda. Vou ajudar, sim. Mas eu acho que seria interessante, porque realmente eu estou vendo sua imagem com qualidade, mas não estou conseguindo ouvir sempre a sua voz. Ela corta, né? E a gente perde muito do que o senhor está trazendo. Então, eu acho... Alguém deseja fazer mais alguma pergunta, então, para ver se o doutor Antônio consegue ainda fechar? Charlotte, sempre fazendo a propaganda do 800, a gente vai se render esse 800, Charlotte. Ela sempre diz que é a melhor conexão que nunca cai. Eu acho que a gente vai se render. Ela está dizendo, não sou comissionada. Não é comissionada, a gente sabe disso. Pelo contrário, é uma terapeuta artística assim, fantástica. Alguém... Posso tentar fazer uma pergunta por aqui? Claro, Saulo, faça. Vamos fazer o teste. Certa vez o doutor Antônio Marx falou para que no final do dia a gente faça uma recapitalização dos momentos que nós passamos, desde a hora que nós estamos deitando até a hora que a gente acorda. Fazer uma recapitulação imagética. Esse tipo de pensamento também faz parte do pensamento micaélico, do pensamento ascendente que a gente deveria fazer, doutor Marcos? Esse daí não é tanto, não. Mas, no fundo, é um treino também para a gente colocar ordem no pensamento. Porque quando o Stein fala desse exercício... Está ouvindo bem aí, Saulo? Sim, está falhando um pouquinho. Alô, Saulo? Estou escutando. Oi, estou escutando.
Doutor Antônio, pode falar, se eu estiver ouvindo. Quando tá. Então, a gente leva para o mundo espiritual o etérico. Esse etérico do mundo espiritual, a gente recebe da etérico cósmico. Então, quando a gente volta com essas imagens, depois, quando acorda no dia seguinte, a gente tem um pedacinho mais do cósmico etérico. É a quinta essência. Então, esse exercício é mais etérico para a gente. Então, a gente leva a imagem na alma para o mundo espiritual. Essas imagens são envolvidas no etérico cósmico. Então, a gente traz, no outro dia, mais etérico. Então, é um plus no etérico. O que é etérico? É saúde. Então, isso previne doença, público. Então, a gente faz esse exercício de retrospectiva, a gente traz mais etérico do mundo espiritual. Porque a imagem que a gente leva na alma, para o outro lado, essa imagem é envolvida com mais etérico, cósmico. Então, a gente está preparando o futuro, porque nós, seres humanos, que vamos construir o futuro. Sim. Então, isso é uma tarefa com o etérico. Deu para entender, sim. Obrigado. Então, esse etérico... Não tem nada. E esse etérico que a gente traz também já vai ser um caminho para a gente desenvolver o pensamento etérico, que daqui para frente vai se consubstanciar. Uhum. Então, tem mais finalidade, mais outra importância para o futuro também. Sim. Deu para entender? Deu para entender, sim. Muito obrigado. Tá, de nada. Eu não sei se tem mais alguma pergunta no chat, Alessandra. Não tem não, Fábio. Acho que a gente encerrou, né? Tá bom. Gente, vocês podem abrir os vídeos também, podem ficar à vontade agora. Eu acho que o doutor Antônio deve dar uma palavra final, né, para encerrar aí. Eu tenho algumas perguntas para o senhor, mas eu vou mandar, porque essa sua competência de juntar caquinhos é uma competência muito especial. Só o senhor mesmo para dizer isso, né? E a gente cada vez fica mais encantado com a sua forma de trazer algo tão profundo de uma forma tão leve, né? Tão possível de ser compreendido. Então, eu acho que, novamente, a gente agradece muito, doutor Antônio, sua participação, né? Com certeza. E eu agradeço. Eu estou doutor Cálix. Sim, fale. Doutor Cálix, em São Paulo, uma vez, porque eu ia em São Paulo, às vezes, ia 6, 7, 8 horas de viagem, só para uma reunião de 2 horas, só para conversar sobre Aristóteles. Então, isso não faço mais, né? Claro. Mas ele falava que, quando ele tinha uma dúvida, ele queria me perguntar por que o Aristóteles falou tal coisa. Eu também, muitas vezes, não sabia, saía atrás. Então, ele fala que eu devo ter sido escriba de Aristóteles. Eu devo ter rasgado vários livros dele, e por isso tenho essa facilidade. Não é mérito, não. Olha, doutor Antônio. Muito bom, muito bom. Gente, é com essa descontração, né? Apesar de temas tão profundos e tão significativos, né? Que a gente vai encerrar já o café. Fábia, surgiu uma perguntinha. Será que dá para fazer? Claro. Eu estou ouvindo ele bem. Doutor, o Giuseppe pergunta quais os riscos da inteligência artificial? Então, a tecnologia, a gente tem que usar na tecnologia, em nosso desenvolvimento. Mas nós não podemos fixar na tecnologia. A gente tem que usar o recurso que temos hoje. Porque tudo isso que nós temos hoje, por exemplo, luz, né? Lâmpada, eletricidade, vídeo, internet. Então, são recursos da tecnologia que o Ariman, no fundo, está patrocinando. Mas ele quer que a gente fique fascinado por isso. Não podemos ser fascinados pela materialidade. Nós temos que usar a materialidade, não abandonar a materialidade, usá-la, mas para dar um passo para frente. Esse passo para frente não é mais matéria. Sim, a gente tem que usar a inteligência artificial e nós vamos caminhar para isso cada vez mais,
Mas nós temos que fazer uma comunidade que seja questionadora, que questione tudo isso. A gente não pode aceitar tudo isso. É aí que a gente vai cair. Então, a gente vai ficar fascinado pelo tecnicismo. A gente não pode ficar fazendo isso. A gente tem que usar e agradecer pelo que desenvolveu. E quem que trouxe essa tecnologia? Foram os sunitas. Os sunitas são os seguidores do califa, que eles estão até hoje. Então, grande parte desses inteligentes são sunitas. Quem faz tudo isso é tecnologia, desenvolvimento da revolução industrial, a máquina a vapor, eletricidade, toda essa parte são os sunitas, são seguidores daquele califa. Nós temos que agradecer por eles. Eles nos ajudaram muito. Mas nós não podemos confiar só na matéria. Nós temos que sair da matéria. Sim. Agradecer, mas dar um passo para frente. Porque daqui para frente não vai ter essa materialidade. A materialidade vai sendo consumida. E quem não se espiritualizar, aí vai chegar nas próximas encarnações como maluco. E cabeça voada, porque não vai entender a nova realidade. E a nova realidade não vai ser mais materialidade, não vai ser mais inteligência artificial. Sim. E aí vai começar a ter uma cisão mesmo, uma divisão. Quem for mais materialista vai dominar a matéria, mas vai sofrer porque nós, os seres humanos, vão caminhar para mais espiritualização. Vai ser o contrário. Então nós estamos numa fase crítica daqui para frente de evolução. Tudo isso que está acontecendo em termos de pandemia, de crises existenciais, crise na vida social, política, tal. Tudo isso é reflexo, nós temos que passar. Por quê? Não fomos bons alunos. Então, vamos nos tornar bons alunos para formar essas ilhas culturais, formar uma comunidade do bem para o futuro. Então, a gente vai cair junto com todo mundo. Para o inutivismo, para o tecnicismo. Pronto, Alessandro. Era só essa pergunta. Eu queria aproveitar uns minutinhos só para divulgar um webinar que vai acontecer dia 5 de outubro com a doutora Micaela Glocker sobre como trazer esperança e saúde para nossas crianças. É no YouTube da Federação das Escolas Waldorf, tá? Então, quem tiver interesse é só entrar lá no dia às 5 horas da tarde. E é isso. Fábia, com você. Bem, eu estava finalizando, né? Eu acho que hoje eu vou pedir algo diferente, doutor Antônio. Antes da gente fechar, eu espero que você esteja me ouvindo. Perfeitamente. Então tá. Primeiro, agradecer a participação de todos, né? Dizer que foi muito bom tê-los. Hoje a gente tem pessoas novas, sempre está chegando pessoas novas de lugares diferentes. A gente pediu para vocês sinalizarem ali. É bem importante a gente ouvir vocês. A gente sempre gosta muito das perguntas, né? E desse movimento. Eu acho que até o momento mais importante é quando o doutor Antônio faz essas trocas finais. Mas realmente a internet está oscilando bastante hoje. Enfim. É a vida real dentro desse mundo ao vivo, né? Internautico. E aí o que eu pedi é que hoje, diferentemente, a gente vai fechar com um verso já. Doutor Antônio provocou algumas coisas, então eu vou dar alguns informes para a gente fazer um fechamento diferente, tá, doutor Antônio? Claro. Vamos lá. Então, doutor Antônio já está pipocando essa notícia, né? O entusiasmo dele me entusiasma também, vice-versa, que é sobre o congresso, né? O primeiro congresso de práticas antroposóficas. É um congresso independente, é um congresso que a gente tem uma ideia de um embrião. A gente não vai falar muito sobre isso hoje, mas já vai sinalizar para vocês já guardarem na agenda de vocês, do dia 23 ao dia 29 de novembro. Esse congresso vai acontecer com pessoas muito importantes, né, da antroposofia, mas importantes no sentido da periferia. A gente quer dar voz a todas as instituições e a alguns lugares que estão fazendo coisas incríveis também já com a questão antroposófica. E, na verdade, o anfitrião é doutor Antônio. Quando vocês escutarem ele dizendo Fábia, é mera gentileza da parte dele. É uma parte muito simples que eu vou fazer desse processo. E eu faço questão de dizer isso, porque é a generosidade dele e também a abertura dele de estar
trazendo de novo a partir disso, dessa ferramenta ao vivo, né? Através da internet. Então, assim, eu acredito que vai ser uma coisa muito importante para a gente nesse momento do mundo, tá? Alguém está pedindo para eu repetir o dia, tá? Do dia 20, será uma semana, tá? Do dia 23 ao dia 29. Essa programação está sendo construída ainda, a gente vai divulgar. Vocês que estão vindo para o café vão ter acesso mais rápido, porque já estão aqui, mas vai ser uma divulgação, enfim, para qualquer pessoa que queira estar. Acho que o Antônio pode até falar mais ainda sobre os conceitos das ilhas culturais, né? É uma inspiração dele que está fazendo com que a gente crie, e a gente está fazendo isso com muito, muito carinho, muito amor, com muita responsabilidade, tanto que a gente está meditando bastante, né, doutor Antônio, para chegar nos nomes e nas pessoas que vão estar junto conosco. E claro, vocês todos são participantes disso, e a gente vai divulgar também as formas de vocês participarem. A gente quer uma dinâmica bem diferente, mas a gente vai deixar vocês aí curiosos no sentido positivo e só agendando a data, tá? Para não se prolongar muito nessa noite. Outra coisa importante, muitas pessoas estão perguntando sobre o café, né? A gente criou esse grupo do WhatsApp, que não é um grupo de conversas, é um grupo só de informações, porque o grupo de perguntas e respostas é do Dr. Antônio Marques, ele tem grupos, a gente pode informar isso lá para quem entrou no café, ele sempre está aí diariamente, né, na verdade, produzindo conteúdo, é um conteúdo vivo, aberto, qualquer pessoa pode acessar, então vocês podem entrar em contato com a gente também pelo link, que a gente passa essas informações, tá? Para não se deter muito aqui no andamento. A pergunta que talvez eu quisesse fechar, doutor Antônio, agradecendo sua presença de novo para todos, não sei se o senhor quer colocar ainda alguma coisa, ou a Alessandra. Tudo bem, então? Acho que ele travou novamente, então eu vou aproveitar. Doutor Antônio? Acho que ele está me ouvindo, mas ele não está conseguindo falar. Então vamos lá. Eu estou ouvindo. Está ouvindo. Se o senhor queria trazer mais alguma palavra. Sim. Bem, então vamos lá. Dúvidas sobre isso, ou perguntas, né, sobre o café para quem chegou. De novo, é uma iniciativa para quem chegou atrasado, é uma iniciativa aberta, gratuita, qualquer pessoa pode participar. As instruções têm sido feitas pelo Simpla. A gente pede que vocês divulguem, porque a gente acredita, eu estou falando por mim, mas em nome de todos, do grupo, né, que essa divulgação, na verdade, da antroposofia é algo que traz algumas respostas para, principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, assim, é bem interessante que vocês divulguem nesse sentido, né? Da gente poder abrir essa roda de conversa. É informal, é aberta, todos têm voz e a gente quer muito ouvir também vocês para compor esse processo. Então, fiquem muito livres e muito abertos de trazerem as contribuições de vocês. O próximo café, ele acontece quinzenalmente. Então, a gente estava às quartas-feiras, hoje foi quinta, excepcionalmente, mas na próxima, daqui a 15 dias de novo, a gente vai divulgar para quem se inscreveu. Vai ser numa quinta-feira também. Tá? Então, daqui a 15 dias, a gente tem um outro tema com o doutor Antônio. A gente vai diversificar um pouco mais o café nos próximos, por conta do congresso. Vocês vão entender isso também, que a gente vai trazer essas informações, mas é conteúdo realmente que eu acho e acredito que vai ser bastante interessante. Bem, o fechamento de hoje, eu queria que vocês partilhassem com a gente, apesar das interrupções virtuais, né? Com uma palavra, né? O que é que ficou dessa noite de hoje? Né, desses conceitos que o doutor Antônio trouxe. Quem quiser abrir o microfone e falar, quem quiser digitar apenas no chat, né, fiquem à vontade. Enquanto a gente vai trazendo essa palavra viva, né, que está em nós, né, já estou vendo aí, vou pedir a Alessandra para que vá falando essas palavras para a gente, enquanto eu me preparo para, novamente, passar para vocês o verso final, tá? Então, Alê, você pode ir falando as palavras para a gente encerrar já já. Ali você está sem microfone. Desculpa. Contentamento, iluminação, gratidão, amorosidade, sabedoria, inspiração, fascinação, ensinamento para a vida eterna, motivação, luz, intuição, esperança. Por enquanto é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma palavra? Alegria.
disciplina e sintonia. Nossa, Cláudia, obrigada. Gratidão. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Gostei muito. Cada vez mais eu fico mais grato, né, à antroposofia, a todos vocês, ao Steiner, quer dizer, a todos que estão trabalhando e trilhando esse caminho. Muito obrigado pela acolhida e quero participar dos próximos. Vicente, gratidão pelo teu depoimento, tá? Foi muito bom tê-lo aqui. Esteja mais vezes, né? Na verdade, o espaço é seu. Estarei. Bem, se alguém... Eu sempre digo isso, eu acho que é a coisa da minha terra, né? Mas se alguém tiver saltitante, feito uma pipoca e quiser trazer isso, tiver vontade de trazer alguma coisa, abre o microfone e fale para que a gente possa encerrar a conversa. Mas também, se não, a gente acolhe o silêncio também, entendendo que há coisas que tocam também a gente profundamente, né? Se o doutor Antônio puder falar um pouco sobre essas ilhas culturais, eu assim fico sonhando, imaginando isso, né? Essa ilha paradisíaca, entendeu? Se isso um dia realmente acontecer, acho que é uma coisa maravilhosa, né? Ô, Charlotte, bem que seria bom a gente trazer esse tema, né, para ele aprofundar, né, no próximo café. Ele está voltando, eu estou vendo ele, eu estou visualizando, acho que vocês também. Doutor Antônio está por aí? Eu estou aqui. O senhor ouviu então, doutor Antônio? Charlotte, eu já ouvi a sua pergunta. Só pergunta difícil, né? Não, assim, eu acho que é para a gente criar um pouco... Essa ideia. Uma imaginação, porque não existe, né? Não existe, até hoje não existe. E acho que é uma coisa extremamente necessária e acho que, como o senhor falou, assim, de ir para a periferia, eu acho que é uma luz para todos, né? Uma luz de cultura, uma luz de informação, uma luz, né? Então, acho que seria realmente um desejo de muitos, né? Hoje está difícil. Tá. Tá difícil. Ele está falando, mas a gente não está ouvindo. Eu estou vendo pelo sinal dele. Será que o microfone está... Eu acho que é o sinal, Charlotte. Charlotte. Oi, doutor Antônio. Ele foi de fora. Então ele falou, vocês brasileiros, vocês têm um futuro. Doutor Antônio, a gente não está te ouvindo. Deixa eu pedir uma gentileza. Então, Eu vou pedir uma gentileza, que o senhor grave um áudio sobre ilhas culturais, para deixar as pessoas aqui com um gostinho de quererem saber mais. E no próximo, a gente traz, Charlotte, vou já pegar a deixa, para a gente trazer já esse tema no início. Pode ser assim? Vocês concordam também? Maravilha. Pronto, porque aí eu acho que a gente está aqui um pouco aflitos, né? De querer ouvir e a gente não conseguir. Então, Charlotte, obrigada pela provocação positiva dessa história. Foi muito bom, viu? Obrigada mesmo. Então, vamos lá, vamos encerrar a conversa. Vou pedir novamente, né, para quem desejar fechar os olhos ou simplesmente entrar em conexão consigo. Forjando a armadura. Nego-me a me submeter ao medo que me tira a alegria de minha liberdade, que não me deixa arriscar nada, que me toma pequeno e mesquinho, que me amarra, que não me deixa ser direto e franco, que me persegue, que ocupa negativamente minha imaginação, que sempre pinta visões sombrias. No entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo. Eu quero viver e não quero encerrar-me. Não quero ser amigável por ter medo de ser sincero. Quero pisar firme porque estou seguro e não para encobrir o medo. E quando me calo, quero fazê-lo por amor e não por temer as consequências de minhas palavras. Não quero acreditar em algo só pelo medo de não acreditar.
Não quero filosofar por medo de que algo possa atingir-me de perto. Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável. Não quero impor algo aos outros pelo medo de que possam impor algo a mim. Por medo de errar, não querer tornar-me inativo. Não quero fugir de volta para o velho, o inaceitável, por medo de não me sentir seguro de novo. Não quero fazer-me de importante, porque tenho medo de que, senão, poderia ser ignorado. Por convicção e amor, quero fazer o que faço e deixar de fazer o que deixo de fazer. Do medo, quero arrancar o domínio e dá-lo ao amor. E crer no reino que existe em mim. Rudolf Steiner. Gratidão a todos, uma boa noite. Esse café vai estar gravado, a gente vai disponibilizar o link também no YouTube. E a gente se encontra, então, daqui a 15 dias. Alessandra, gratidão. Gratidão a cada um de vocês que estão aqui, que tornaram possível também essa noite. Doutor Antônio, gratidão eterna por milênios. Um abraço grande para vocês, gente. Boa noite. Podem abrir os vídeos para a gente também dar um tchau coletivo, né? Um adeus. Sempre é bom ver as carinhas. Boa noite. Obrigada. Abrir os microfones. Obrigada, Cláudia. Boa noite. Obrigada, Andréia. Sônia também. O Salvador, né? Conseguiu entrar. Neuza. Elodie, eu acho que é isso, né? Bem-vinda. Maria Aparecida. Obrigada. Vocês podem abrir os microfones, tá? E se despedirem. Daniel Ferreira, que eu acho que já veio também outras vezes. Boa noite, Daniel. Elizabeth. Obrigada. Boa noite, obrigado, doutor. Antônio Marques também. Tchau a todos. Boa noite, doutor Antônio. Obrigada, doutor Antônio. Obrigada, doutor. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima, daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Até. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Fábio. Até logo. Prazer, Salvador. Que bom que você está aqui. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Muito bem. Tchau, José, Neuza. A gente está encerrando, tá?